Isso não significa que o animal vai fazer psicografia, como tem gente falando aí, né? Isso é uma besteira atroz, né? O animal não tem essa capacidade, né, de ter um pensamento contínuo a ponto de o governo está recebendo o cachorro dele. Só se for assim, né? Eu dei há pouco tempo uma espécie de uma entrevista, e aí na hora que eu estava falando sobre isso, os cachorros começaram a latir. Eles estavam concordando, né, com isso. Porque não tem psicografia, né? Eu estou indo na psicografia, meu gato vai psicografar. Olha, querido, eu estou muito bem aqui, né? Estou sendo bem tratado. Isso é completamente fora do contexto espírita. Pode ser que existem outras crenças, né? A gente respeita, mas dentro da doutrina espírita, isso é totalmente inviável. Tá? Então, bilhões de anos separam o animal do reino hominal. Da mesma forma, bilhões de anos separam o reino hominal do reino da angelitude. Né? Então, do átomo ao arcanjo, o princípio é o mesmo. Ok? Aqui a gente vai encontrar uma relação sobre o Nibiru, passará próximo à Terra, não se sabe precisamente quando, e a atração gravitacional, então a gente já vê que existe uma preponderância, né, física, porque temos aqui áreas que têm maior densidade gravitacional. Entre os dois resultará em terremotos. Estou falando alguma coisa que já não está acontecendo? Tsunamis, deslocamento dos polos magnéticos da Terra, e esse processo de higienização começou e terminará, né, por volta de 2021 e 2022, alguns dizendo isso. A Joana já fala que em 2052, quando finda-se, entre 2052 e 54, finda-se o momento da transição, onde a partir de 2052 a 54, o planeta Terra estará imerso, completamente imerso no mundo de regeneração. Então a gente tem alguns anos aí, né, para iniciar esse processo. Esse processo imigratório não depende desse planetinha lá que a gente viu no slide anterior. Sempre ocorreu, porém vem sendo acelerado desde 1950. O processo de imigração, desde o final da Segunda Guerra Mundial, já está acontecendo. Espíritos que não apresentam condições vibracionais de continuar no planeta já estão partindo. Tá? E muitos espíritos que ainda não se sabe, ficaram às vezes muitos anos no umbral, né, tentando fugir, magos negros, né, às vezes muito inteligentes, associados aos dragões, né, que é um livro fantástico que o mundo deveria ler, Maria Modesto Cravo. Eles ficaram perdurando, né, esse retorno ao planeta Terra, né, em forma de reencarnação, durante 700, 800, às vezes até 1000 anos. Só que não dá, porque o magnetismo do planeta desgasta as células perispirituais, e se ele não reencarnar, ele vai para a segunda morte. E a segunda morte representa a ovoidização, né? Ele vira um ovoide. Ok? Então, isso é natural. Olha o nosso sistema solar aí, né? Bonitinho. Olha o nosso planetinha Terra aqui, ó, lindinho, né? Essa aqui é a unidade astronômica, tem em torno de 150 milhões, né, de quilômetros, que é o que separa aqui a gente do planetinha Terra, né? O Sol do planetinha Terra. E temos aqui, ó, planetas que estão bem fora da órbita do Sol, né? E essa classificação a NASA fez com muita propriedade. E aí você entende o seguinte, ó, vou pegar os dois extremos. A Terra é o planeta que tem a maior densidade por centímetro cúbico, 5,52. Olha Saturno, 0,69. O que você aprende daí? O corpo perispiritual, ou corpo sutil, o qual, para parte da estrutura psíquica da alma, ou seja, do espírito, é retirado do órgão no qual ele reencarnará. Então, se eu tiro a estrutura para formar o meu corpo sutil, né, o meu perispírito, da densidade do orbe, caramba! Aqui encarnam espíritos muito mais atrasados e aqui encarnam espíritos muito mais evoluídos. Então é aqui, Marte, onde é que está? Ó, Marte, 3,95. Então todos os planetas do nosso sistema solar são mundos mais adiantados do que nós. Então esse papo de dizer que ET é mal, que vai vir aqui e extinguir a raça humana, isso é tudo mentira, tá? Não acreditem nisso,
porque os ETs são todos bonzinhos. Né? Maria de Nazaré era uma grande ET. Era da constelação de Sírios, porque era a única mulher que se conhecia que teria a misericórdia de, né, vir para o sacrifício, de encarnar nesse planeta, para poder comportar um zigoto do porte da energia de Jesus. Esse papo de dizer que Jesus nasceu da luz, né, de uma concepção, isso também é historinha para boi dormir. Né? Muita gente da área da ciência acaba não acreditando nas coisas do Evangelho, tem muita historinha mal contada. Na realidade, Jesus nasceu de uma concepção natural, como se nasce no planeta Terra. Jesus jamais contraria e ia contrariar as leis de Deus. E as leis de Deus para este planeta é uma concepção que vai ter que formar um ovinho. Né? Por acaso, tudo que nasce nesse planeta, ou nesse sistema solar, ou nessa galáxia, ou nesse universo, nasce em forma de ovo. Tudo. Uma galáxia nasce em forma de ovo. Um universo chamado universo bolha é uma espécie de ovo. Tudo nasce no processo ovoide. Aí você fala assim, então Jesus não ia contrariar, né, em momento nenhum as leis do Pai. Quando ele fala, por exemplo, Lázaro, levanta-te. Ah, ele estava morto. Que morto? Ele era cataléptico. Jesus não ia contrariar, porque ele se rompeu o cordão de prata, né? Cessou os estímulos eletromagnéticos do cérebro. Não tem campo gravitacional para prender o cordão de prata, ele se solta. Não tem como passar o superbonde ali? Peraí. Senão o Frankenstein tinha conseguido lá criar o monstro dele, só com a eletricidade, né? Então existe uma coisa maior que une o corpo à alma, ou seja, que nos dá vida. Certo? Então tá lá, ó. Se quiser entender realmente, né, você vai ver aqui exatamente, estamos falando só do nosso sistema solar. Que a gente tem aí notícias de Urano, Saturno, Júpiter, né? Dado pela espiritualidade, né? A própria mãe do Chico, em Cartas de uma Morta, narra, né, a vida de Saturno. Você vai ver que são, né, mundos muito mais evoluídos do que nós. Né? Nós somos, né, o mundinho mais atrasado aqui, né, o planetinha mais ainda denso que temos aí. Você constata isso pela ciência. Tá certo? Dúvidas? Prossegue. Terceiro milênio, o que a gente está verificando? Novos espíritos encarnando. Então a gente veio aí, primeiro com os Índigo, que era a equipe de demolição, né? A partir da década de 50 para cá, os Índigos encarnaram. O que são os Índigos? Aqueles que vieram questionar a ordem que estava totalmente desorganizada. Né? E agora, somente de 2000 para cá, os cristais que vêm reconstruir a nova ordem. Né? Então, é necessário novos espíritos. Por quê? Porque teremos o que? Uma nova ordem planetária. Né? E vários espíritos de outras galáxias, inclusive, hoje encarnam na Terra, são missionários na Terra para acompanhar. Porque não adianta todo o sistema solar, por exemplo, o nosso sistema solar, evoluir se o planeta ficou para trás. Nenhuma ovelha será desgarrada. Isso serve também para os planetas. Não é só para os espíritos. Né? Então, os espíritos que habitam os outros orbes, eles se comungam, eles criam uma comunidade de auxílio àquele planeta que ainda está com muitas dificuldades. E aí fazem o quê? Uma renovação dessa população através da encarnação de espíritos mais evoluídos. Como aconteceu quando nós viemos, né, no início aqui, né, do mundo ainda primitivo, os capelinos encarnando. Né? Os egípcios, das 4 grandes levas, né, dos capelinos, os egípcios eram os mais inteligentes. Até hoje, a ciência não consegue descobrir como é que eles conseguiram botar aqueles blocos com uma perfeição que você entra em uma pirâmide e você não encaixa um alfinete. Existem teorias que dizem que eles manipulavam a energia vril. A energia vril é uma energia onde o eixo gravitacional é invertido, ou seja, a gravidade puxa para baixo. A energia vril faz o eixo puxar para cima. Por isso que eles mentalmente tinham facilidade de encaixar os blocos. Né? Isso é uma teoria bastante interessante ainda. Né? E quem explorou isso foi o X-Men. Né? Qual é o nome daquele que não pode correr, que se ferir ele se recupera? Wolverine. É o nome dele. Wolverine, ele sabe, tá vendo? Né? Então, quando a gente vai ver lá esses filmezinhos aí, isso não é brincadeirinha de criança. Esses cineastas,
eles realmente recebem instruções para preparar a mente da humanidade para as coisas que virão. Né? Júlio Verne, imagina Júlio Verne fazendo a previsão do submarino, né? Do helicóptero. Mas cara é louco, um negócio que anda debaixo d'água, outro que voa, né? Mas tudo aquilo na realidade era o quê? Uma premonição para preparar a humanidade para entender coisas que viriam. Segundo Joana, é em 52 que ocorre o final dessa transição, certo? Apocalipse, nossa mãe do céu. Dias de aflição se refere ao despertar de consciência para o próprio julgamento. Estamos ou não de acordo com as leis divinas? Esse é o Apocalipse. Apocalipse, né, significa, na sua tradução mais simplória, uma revelação divina. Então, o grande Apocalipse que está ocorrendo somos nós com nós mesmos. Nós é que estamos produzindo o nosso... né? Isso não significa que o animal vai fazer psicografia, como tem gente falando aí, né? Isso é uma besteira atroz. Né? O animal não tem essa capacidade, né, de ter um pensamento contínuo a ponto de o goleiro está recebendo o cachorro dele. Só se for assim. Né? Eu dei há pouco tempo uma espécie de uma entrevista e aí na hora que eu estava falando sobre isso, os cachorros começaram a latir. Eles estavam concordando, né, com isso. Porque não tem psicografia, né? Eu estou indo na psicografia, meu gato vai psicografar. Olha, querido, eu estou muito bem aqui, né? Estou sendo bem tratado. Isso é completamente fora do contexto espírita. Pode ser que existem outras crenças, né? A gente respeita, mas dentro da doutrina espírita, isso é totalmente inviável. Tá? Então, bilhões de anos separam o animal do reino hominal. Da mesma forma, bilhões de anos separam o reino hominal do reino da angelitude. Né? Então, do átomo ao arcanjo, o princípio é o mesmo. Ok? Aqui a gente vai encontrar uma relação sobre o Nibiru, passará a próxima Terra, não se sabe precisamente quando, e a atração gravitacional, então a gente já vê que existe uma preponderância, né, física, porque temos aqui áreas que têm maior densidade gravitacional. Entre os dois resultará em terremotos. Estou falando alguma coisa que já não está acontecendo? Tsunamis, deslocamento dos polos magnéticos da Terra, e esse processo de higienização começou e terminará, né, por volta de 2021 e 2022. Alguns dizendo isso, a Joana já fala que em 2052, finda-se, entre 2052 e 54, finda-se o momento da transição, onde a partir de 2052 a 54, o planeta Terra estará imerso, completamente imerso no mundo de regeneração. Então a gente tem alguns anos aí, né, para iniciar esse processo. Esse processo imigratório não depende desse planetinha lá que a gente viu no slide anterior. Sempre ocorreu, porém vem sendo acelerado desde 1950. O processo de imigração, desde o final da Segunda Guerra Mundial, já está acontecendo. Espíritos que não apresentam condições vibracionais de continuar no planeta já estão partindo. Tá? E muitos espíritos que ainda não se sabe, ficaram às vezes muitos anos no umbral, né, tentando fugir, magos negros, né, às vezes muito inteligentes, associados aos dragões, né, que é um livro fantástico que o mundo deveria ler, Maria Modesto Cravo. Eles ficaram perdurando, né, esse retorno ao planeta Terra, né, em forma de reencarnação, durante 700, 800, às vezes até 1000 anos. Só que não dá, porque o magnetismo do planeta desgasta as células perispirituais e se ele não reencarnar, ele vai para a segunda morte. E a segunda morte representa a ovoidização. Né? Ele vira um ovoide. Ok? Então, isso é natural. Olha o nosso sistema solar aí, né? Bonitinho. Olha o nosso planetinha Terra aqui, ó, lindinho. Né? Essa aqui é a unidade astronômica, tem em torno de 150 milhões de quilômetros, que é o que separa aqui a gente do planetinha Terra, né? O Sol do planetinha Terra. E temos aqui, ó, planetas que estão bem fora da órbita do Sol, né? E essa classificação a NASA fez com muita propriedade. E aí você entende o seguinte, ó, vou pegar os dois extremos. A Terra é o planeta que tem a maior densidade por centímetro cúbico, 5,52. Olha Saturno, 0,69. O que você aprende daí? O corpo perispiritual, o corpo sutil,
o qual, para parte da estrutura psíquica da alma, ou seja, do espírito, é retirado do orbe no qual ele reencarnará. Então, se eu tiro a estrutura para formar o meu corpo sutil, né, o meu perispírito, da densidade do orbe, caramba! Aqui encarnam espíritos muito mais atrasados e aqui encarnam espíritos muito mais evoluídos. Então é aqui, Marte, onde é que está? Ó, Marte, 3,95. Então todos os planetas do nosso sistema solar são mundos mais adiantados do que nós. Então esse papo de dizer que ET é mal, que vai vir aqui e extinguir a raça humana, isso é tudo mentira, tá? Não acreditem nisso, porque os ETs são todos bonzinhos. Tá? Maria de Nazaré era uma grande ET. Era da constelação de Sírios, porque era a única mulher que se conhecia que teria a misericórdia de vir do sacrifício de encarnar nesse planeta para poder comportar um zigoto do porte da energia de Jesus. Esse papo de dizer que Jesus nasceu da luz, de uma concepção, isso também é historinha para boi dormir. Muita gente da área da ciência acaba não acreditando nas coisas do Evangelho, tem muita historinha mal contada. Na realidade, Jesus nasceu de uma concepção natural, como se nasce no planeta Terra. Jesus jamais ia contrariar as leis de Deus. E as leis de Deus para este planeta é uma concepção que vai ter que formar um ovinho. Por acaso, tudo que nasce nesse planeta, ou nesse sistema solar, ou nessa galáxia, ou nesse universo, nasce em forma de ovo. Tudo. Uma galáxia nasce em forma de ovo. Um universo chamado universo bolha é uma espécie de ovo. Tudo nasce no processo ovoide. Aí você fala assim, então Jesus não ia contrariar, em momento nenhum, as leis do Pai. Quando ele fala, por exemplo, Lázaro, levanta-te. Ele estava morto. Que morto? Ele era cataléptico. Jesus não ia contrariar, porque ele se rompeu o cordão de prata, cessou os estímulos eletromagnéticos do cérebro. Não tem campo gravitacional para prender o cordão de prata, ele se solta. Não tem como passar o superbonde ali? Peraí. Senão o Frankenstein tinha conseguido lá criar o monstro dele, só com a eletricidade, Então existe uma coisa maior que une o corpo à alma, ou seja, que nos dá vida. Certo? Então tá lá, ó. Se quiser entender realmente, você vai ver aqui exatamente, estamos falando só do nosso sistema solar. Que a gente tem aí notícias de Urano, Saturno, Júpiter, dado pela espiritualidade, a própria mãe do Chico, em Carta de uma Morta, narra a vida de Saturno. Você vai ver que são mundos muito mais evoluídos do que nós. Nós somos o mundinho mais atrasado aqui, o planetinha mais ainda denso que temos aí, você constata isso pela ciência. Tá certo? Dúvidas? Prossegue. Terceiro milênio, o que a gente está verificando? Novos espíritos encarnando. Então a gente veio aí, primeiro com os Índigo, que era a equipe de demolição, a partir da década de 50 para cá, os Índigos encarnaram. O que são os Índigos? Aqueles que vieram questionar a ordem que estava totalmente desorganizada. E agora, somente de 2000 para cá, os cristais que vêm reconstruir a nova ordem. Então, é necessário novos espíritos. Por quê? Porque teremos o quê? Uma nova ordem planetária. E vários espíritos de outras galáxias, inclusive, hoje encarnam na Terra, são missionários na Terra para acompanhar. Porque não adianta todo o sistema solar, por exemplo, o nosso sistema solar, evoluir se o planeta ficou para trás. Nenhuma ovelha será desgarrada. Isso serve também para os planetas. Não é só para os espíritos. Então, os espíritos que habitam os outros orbes, eles se comungam, eles criam uma comunidade de auxílio àquele planeta que ainda está com muitas dificuldades. E aí fazem o quê? Uma renovação dessa população através da encarnação de espíritos mais evoluídos. Como aconteceu quando nós viemos, no início aqui, do mundo ainda primitivo, os capelinos encarnando. Os egípcios, das 4 grandes levas, dos capelinos, os egípcios eram os mais inteligentes. Até hoje, a ciência não consegue descobrir como é que eles conseguiram botar aqueles blocos com uma perfeição
que você entre uma pirâmide e outra, você não encaixa um alfinete. Existem teorias que dizem que eles manipulavam a energia vril. A energia vril é uma energia onde o eixo gravitacional é invertido, ou seja, a gravidade puxa para baixo. A energia vril faz o eixo puxar para cima. Por isso que eles mentalmente tinham facilidade de encaixar os blocos, né? Isso é uma teoria bastante interessante ainda, né? E quem explorou isso foi o X-Men. Né? Qual é o nome daquele que não pode correr, que se ferir ele se recupera? Wolverine. É o nome dele. Wolverine, ele sabe, tá vendo? Né? Então, quando a gente vai ver lá esses filmezinhos aí, isso não é brincadeirinha de criança. Esses cineastas, eles realmente recebem instruções para preparar a mente da humanidade para as coisas que virão. Né? Júlio Verne, imagina Júlio Verne fazendo a previsão do submarino, né? Do helicóptero. Mas era louco, um negócio que anda debaixo d'água, outro que voa. Né? Mas tudo aquilo na realidade era o quê? Uma premonição para preparar a humanidade para entender coisas que viriam. Segundo Joana, é em 52 que ocorre o final dessa transição. Certo? Apocalipse, nossa mãe do céu. Dias de aflição se refere ao despertar de consciência para o próprio julgamento. Estamos ou não de acordo com as leis divinas? Esse é o Apocalipse. Apocalipse, né, significa, na sua tradução mais simplória, uma revelação divina. Então, o grande Apocalipse que está ocorrendo somos nós com nós mesmos. Nós é que estamos produzindo o nosso possa nos julgar e dizer, você tem ou não tem condições de ser herdeiro do planeta Terra. E aí vem, junto com Apocalipse, junto com, né, essa desordem aí, né, esse não entendimento das leis divinas, só lembrando aqui os 10 mandamentos, né, que Jesus disse com muita propriedade que é necessário observá-las para entrar na vida eterna. Está escrito em Mateus lá. Então, parece que a gente não entendeu isso ainda, né? Principalmente esse quinto aqui, não matarás, né? Ele pensa que é só matar o outro ser humano. Não, não matar o animal também. Porque a vaca, na Coreia, se come tudo que tem 4 patas, a gente não come, né? Esteve lá agora há pouco tempo, o que é isso? Não quero comer não. Então, você começa a ver que na realidade não é para matar, os animais não foram feitos para saciar a nossa fome. Ramati chega a dizer no livro Magia de Redenção que enquanto nós vertermos sangue sobre o planeta Terra, não conseguiremos entender de fato o que é a paz. Que quando você verte sangue de um irmão, que é um irmão, o cachorro, o gato é um irmão, porque ele está em princípio de desenvolvimento e um dia ele vai individualizar, entrando no reino nominal, e vai ser um espírito individualizado, como nós. Ele está o quê? Num processo, uma inteligência que está sendo processada. Então nós não temos o direito de tirar a vida desse irmão para comer. Né? Comer vaca, comer boi, comer porco e por aí vai. Né? Fica aquele bando de coisa pesado ali, cheio de sangue, né? Lembra do André Luiz falando dos nascedouros, né, de vampiros, que são os matadouros, né? Então fica lá aquelas vertentes dos bois de cabeça para baixo, aquele sangue correndo, e aquela pleiade de espíritos trevosos sugando sangue, sugando plasma do sangue. Verdadeiros vampiros. O mito do vampiro não vem à toa. Né? Detalhe, o vampiro só entra na sua casa se você tem que convidar ele, né? É igual assédio, obsessão. Só se você der brecha que ele chega. Se você não der brecha, né? A gente costuma dizer que a vivência do Evangelho protege você de qualquer coisa. Você não precisa usar amuleto, você não precisa vir para casa de espírito, não precisa tomar passe, não precisa viver orando, não precisa fazer nada. Se você viver o Evangelho, amigo, você está protegido de tudo. Não precisa usar amuleto, não precisa usar nada. A vivência do Evangelho te dá toda a proteção. Por quê? As pessoas, né, trevosas não vão conseguir chegar em você. Olha outra coisa que vale a pena a gente lembrar, que são o quê? As citações do Livro dos Espíritos sobre as leis naturais. Né? Entre elas, nós temos a lei do progresso. Nada fica estagnado no universo. Tudo está em progresso, do átomo ao arcanjo. Ok? Então, nós temos que começar a lembrar dos 10 mandamentos. Nós temos que começar a lembrar das leis naturais que são colocadas
com muita propriedade pelos espíritos a Kardec. É isso que vai fazer nós termos consonância com a permanência nesse planeta que ainda está no final do mundo de expiações e provas. A besta do Apocalipse. Ah, deixaram agora, você estava falando um cara que tem um chifre, que tem um rabo e anda com um tridente. Você sabe por que tem esse número 666? Sabe por que é 666? Oh, caramba, ali ele tem o sinal da besta, 666. Isso lá atrás, quando se começou a entender sobre a física, sobre as partículas, eles verificaram que na tabela periódica o carbono ocupa o número 6. Porque ele tem 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. E a besta é a materialização em predominância ou sobrepondo a área espiritual. Então a chamada besta e o número 666 significa 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. O carbono é a representação da materialidade. Se você pegar 90% da elaboração do planeta, você vai encontrar 4 elementos básicos: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. O que dá a densidade? É o carbono. Então o carbono é a representação da materialidade. A besta é a materialidade na sua essência. Por isso é que todo mundo, o cara tem a marca da besta, né? E acha que é um número cabalístico, por aí. Não, é ciência pura. Esse movimento de precessão dos equinócios faz com que, quando a Terra gira, né, para fazer 24 horas, ela não gira no seu eixo certinho. Ela faz o quê? Imagina um peão, quando ele começa a perder a velocidade, ele faz o quê? Ó? Ele fica assim parando, né? Vai girando assim. Então, esse giro, exatamente é que dá o quê? O conceito de verticalização. Esse giro é mais ou menos de 23 graus, sendo que os atuais terremotos, as atuais tsunamis, vem alterando esse eixo gravitacional. A ciência hoje acha que já está em torno de quase 26 graus. 3 graus de verticalização do planeta, amigo, é troço à beça. É muita coisa. Que são o quê? Os sinais precursores que o planeta precisa se adaptar para comportar um novo padrão vibracional. Tudo que nasce, cresce e morre. Tudo, o planeta também. A galáxia também. O universo também. O Big Bang aí, 14 bilhões e 600 milhões de anos, não foi o primeiro. Daqui a pouco a ciência vai começar a entender que antes desse Big Bang que nós conhecemos, tiveram muitos outros Big Bangs lá atrás. Porque no primeiro Big Bang, Jesus já era Jesus. Jesus já era portador da energia crística. Que Jesus, o Cristo, não é Jesus Cristo. Muita gente fala, Jesus Cristo. Não, é Jesus, o Cristo. Cristo da raiz latina é o mesmo que Cristó. Krishna, que vai ao sânscrito. Que significa aquele que é jungido a. O que é um Cristo? É aquele que é jungido ao Pai Maior, a Deus. Por isso que é Jesus, o Cristo. Jesus é um espírito como nós, que galgou a sua evolução muito antes de formar o nosso sistema solar, a ponto dele ser o quê? O arquiteto sideral para formar o nosso sistema solar. Então Jesus está aí, ó, bota aí no mínimo 3 Big Bang para trás da gente, né? Então existe vida aí muito lá para trás, porque existem espíritos muito evoluídos. E a criação não para. O universo, os universos, né, continuam criando porque Deus não para de criar. E detalhe, o homem nunca cria nada. O homem forma e cocria. Só quem cria é Deus. Ok? Olha aí, ó, quando você achar, né, que você é o máximo, lembra que essa é a nossa galáxia e aqui é o nosso sistema solar, não é o planeta Terra não, tá? Então quando você acha, tem gente que acha que o mundo foi feito só para ele viver. O egocêntrico, né? Então quando você achar que você é muito bom, que você é o cara, né? Que você está abafando e tendo atitudes de prepotência e arrogância, lembre-se de quem é você, ó. Você está aqui entre 30 bilhões de almas. Quando eu falo aqui, é um pontinho menor do que
não dá nem para pensar, que aqui é o nosso sistema solar. Né? O planeta Terra é o menorzinho de todos ali, né? Pequenininho. Aí dentro desse planetinha pequenininho, tem 30 bilhões de almas, das quais 7 bilhões encarnadas. Você é uma delas. Aí você pensa que tu é o cara. Né? Aí você se torna egoísta, não quer compartilhar nada com os outros, porque você pensa que você é alguma coisa, né? Pensa nisso, ó. Esse agregado de pessoa com outras pessoas forma a humanidade do planeta Terra. Mas tem outros planetas no sistema solar, existem bilhões de sistema solar dentro da própria galáxia, existem bilhões de galáxias dentro de um universo. Quantos universos tem? Não sabemos. Então, os grandes cientistas às vezes acham que Deus criou tudo isso só para botar, né, vida no planeta Terra, né? Que falta de customização esse troço, né? Mas, pelo amor de Deus, é muito erro. Bom, então aí a gente termina deixando uma mensagem para vocês. Ananda, tá? É uma palavra sânscrita que significa, né, o conceito devocional, ou seja, o meu estado maior de consciência de que, namastê, o Deus que há em mim, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que há em você. Então, em estado pleno de consciência, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Porque para orar, você não precisa olhar para o céu, ó Pai, aí fica procurando, né? Aquela nuvem lá. Faz o que Jesus falou. Recolhe-te a teu quarto, teu coração, e apaga a luz. Fecha os olhos. Acabou. É isso. E isso aqui é harmonia e paz. Em japonês. Eu achei legal porque eu estou no centro espírita que chama-se harmonia e paz, né? Então eu falei assim, então, para resumir o meu recado final, o meu estado pleno de consciência maior, saúda o Deus que há em mim, com o Deus que há em vocês, desejando harmonia e paz para todos. E aqui é a bibliografia que vocês podem consultar. E muito obrigado.